Bem, mas o yoga foi amor à primeira vista? Olha, posso dizer que eu já nasci yogi. Logo, encontrar o yoga foi só um reconhecimento de algo que estava dentro de mim. Por que eu digo isso? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu até tenho essa imagem guardada, eu até tinha, estava com a minha mãe, que é uma imagem que eu fiz quando eu estava no pré-escola, né? E lá tem um desenho, aqueles desenhos de criança, né? Meio quadrado, círculo, e era uma figura humana. Essa figura humana tinha 4 braços. E embaixo estava pré-alfabetizando, escrito Shiva com X, né? Shiva com X. Então, como eu nunca tinha visto aquilo, nem sabia que era Shiva. Isso eu vim saber muito tempo depois, né? Então, então eu acho que já era algo dentro de mim, já estava lá, e simplesmente eu encontrar o yoga foi um remember. Tá, mas como que você descobriu o yoga? Eu descobri o yoga mediante uma leitura, a leitura de um livro, que não era um livro de yoga, era um livro de um britânico que se passava por um monge tibetano chamado Lobsang Rampa. Tá? E esse tal desse Lobsang Rampa, ele era um monge tibetano e lá citava yoga, e vários tipos de yoga. E aí, comentando com um colega chamado Luiz Fernando Peff, eu estava no 7º ano do ginásio, do ensino fundamental, como se fala hoje. E daí eu fui comentar, olha esse livro que estou lendo, que massa, que legal, esse cara do Tibete, não sei o que, fala de yoga, vários tipos de yoga. Daí ele deu risada, eu falei assim, será que tem isso no Brasil? Eu gostaria muito de aprender isso daqui. Daí ele deu risada e falou, minha mãe dá aula. E foi aí que eu comecei a praticar com a Marlene. E daí ele me apresentou a mãe dele, ele dava aula numa pequena sala, que era uma escolinha de balé. A escolinha de balé era no quintal da residência da professora, né? E lá, minha irmã estudou balé lá. E lá a Marlene dava aula, e foi lá que eu comecei. Tá? Mas eu fiz pouquíssimo tempo de aula. Eu fiz aula formal com ela, foram 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque logo a seguir eu ia passar para o período noturno, porque eu comecei a praticar com ela foi no meio do 8º ano, eu devia ter uns 14, ia fazer 15 anos. E daí no ano seguinte eu ia passar para o colegial. O colegial é atualmente o ensino médio. E o ensino médio na escola que eu fazia, na escola estadual de 1º e 2º grau, doutor Adair Luiz Miller, era o 1º ano que começava o 2º grau, e era noturno. Tá? E por que eu ia fazer lá? Porque era perto de casa, era fácil, né? Era fácil, eu já era daquela escola, você já conhecia tudo, então não tinha que mudar nada, né? Meus pais não tinham condição de pagar colégio caro, ia ser em colégio estadual, ali começava, era no período noturno, eu ia. E eu fui. E daí eu comecei a estudar à noite. E a professora só dava aula à noite. Marlene só dava aula à noite. Então, o que eu fazia? Eu pegava aquilo que eu aprendi, ela me emprestava os livros, eu lia, então eu sempre li muito. Então eu li os livros que ela me emprestava, que eu podia, eu comprava. E daí praticava durante o dia. Então eu acordava cedo, às vezes de madrugada, praticava de manhã. E daí depois do almoço
fazia algum trabalho simples de office boy para o meu pai. E assim eu ganhava um dinheirinho para comprar os livros, ele me dava um dinheirinho. E daí no fim do... depois do almoço eu ia para casa da Marlene. E daí eu ficava conversando com ela, enquanto ela preparava o jantar, fazia as coisas antes de ir para o colégio, eu aproveitava para conversar sobre yoga. Daí quando a gente conversava sobre samadhi, sobre canais de energia, das dúvidas que eu tinha, e todas as tardes eu ia lá com ela. E o meu amigo? Meu amigo ficava lá no quarto dele, jogando videogame, eu queria mais saber de estudar yoga. E assim foi. Foi desta forma que eu comecei. E me aprofundei. Como você começou a dar aula? Comecei a dar aula assim, olha. Daí eu estudava, praticava, não fazia aula, prática assim, aula de professor, de o professor sentar e dar aula para você como os alunos fazem, isso foi pouquíssimo tempo. E daí, um dia a Marlene ficou doente, estava bem gripada e tal, e dela falou, Milton, eu preciso dar aula. Nessa ocasião ela já não estava mais na escola de balé, ela tinha mudado para um instituto, que era um instituto de pesquisas radiônicas e bioenergéticas, onde a gente trabalhava com pêndulo, cristal. Daí eu já podia fazer aula de sábado, porque estava tendo uma aula de sábado. Daí eu me enfiei dentro do esoterismo, né? E eu fui aprender cristais, pirâmide, tarô, radiestesia. Eu tenho os equipamentos até hoje guardados comigo. Tenho meu baralho de tarô, tenho minhas pirâmides, meus cristais. Não uso mais, porque são bengalas, né? O yoga é muito mais profundo, você trabalha dentro de você, sem nenhum tipo de objeto. Mas eu tenho guardado lembranças. Tem uma caixinha que fica na cabeceira da minha cama, onde eu tenho tudo isso guardado. E daí ela chegou para mim, você não pode dar aula para mim, estou muito doente. Naquela época não era tão fácil avisar as pessoas, né? Como hoje em dia, você manda no grupo de WhatsApp. Na época não era assim. E daí eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho, você tem conhecimento, vai lá e dá aula. Eu fui lá, ela me deu o som, que era aqueles sons portáteis, levei comigo no ônibus, fui até o Instituto de Pesquisa e dei aula. E dei a aula e foi um sucesso tão grande, os alunos gostaram tanto da aula que ela falou, então, fica com essa turma para você. Tá difícil para dar aula nessa hora, nesse horário, fica com essa turma para você. E daí eu comecei a dar aula. Dessa forma eu comecei a dar aula dentro do yoga. Foi aí que eu comecei a dar aula.